Meus irmãos, eu gostaria de vos saudar em nome do Senhor Jesus e gostaria de dizer a todos, sejam bem-vindos ao canal Meditando nas Escrituras. E nesse vídeo iremos continuar o estudo sobre tipologia, o estudo sobre Adão sendo um tipo de Cristo, mas em contraposição a Cristo. No vídeo passado, vimos 7 contrastes entre Adão e Jesus Cristo. Adão é um tipo de Cristo, mas em oposição a Cristo, e por isso ele se torna um dos tipos de Cristo mais interessantes na Bíblia para mim, porque as características da sua vida são opostas às características da vida de Jesus. Então vamos continuar. No caso, se fosse no vídeo passado, seria o 8º contraste, mas como é um vídeo novo, então vamos começar do número 1, do primeiro contraste. O primeiro contraste entre Adão e Jesus é que Adão introduziu o pecado e a morte no mundo por ter desobedecido a Deus. E isso foi passado por ele a todos os seus descendentes. Adão, quando pecou, porque Deus havia dito a ele que se ele comesse do fruto proibido, ele morreria, e segundo os estudiosos aqui é a pena da lei adâmica, e a pena da lei adâmica tem 3 aspectos: o aspecto da morte física, da morte espiritual e da morte eterna. Então, a pena da lei adâmica envolve esses 3 aspectos: a morte física, espiritual e eterna. Quando Adão desobedece a Deus, quando ele come do fruto, ele traz essa pena da lei adâmica sobre ele e toda a humanidade. Ou seja, toda a humanidade peca com Adão. A Bíblia imputa, ela atribui o pecado de Adão, que é chamado de pecado original dentro da teologia, à raça humana inteira. E o interessante é que o pecado de Adão ele atinge a toda a criação. Por isso que nós vemos até os animais sofrendo, A gente vê as árvores morrendo, todas essas coisas assim, os rios poluídos, as águas amargas e um monte de outras coisas, porque o pecado de Adão ele envolve toda a criação. O pecado de Eva só envolve as mulheres, o pecado dele envolve toda a criação. Então, quando ele pecou, ele introduziu a morte no mundo e isso foi passado a toda a humanidade. Já o Senhor Jesus Cristo, dentro desse contraste, ele, através da sua obediência a Deus, introduziu a justiça e a vida ao mundo. E, assim, consecutivamente, ele passou essa justiça e essa vida àqueles que creem nele e o seguem e o obedecem. Então, Jesus Cristo, por causa da sua obediência, ele traz exatamente o oposto daquilo que Adão trouxe quando desobedeceu e pecou contra Deus. Ele traz vida e traz justiça. E a igreja, ou seja, os salvos, os eleitos, os regenerados, aqueles que são ovelhas de Deus, eles recebem essa vida que Cristo oferece e essa justiça que ele dá. Então, é mais um contraste entre Adão e Jesus. E isso podemos verificar em Romanos capítulo 5, do versículo 12 ao 19, e em 1 Coríntios 15, no versículo 22. O segundo contraste entre Adão e Jesus, que eu destaco, é que o pecado de Adão ele trouxe maldição sobre toda a natureza. Na verdade, eu já falei sobre isso no contraste passado, Isso está em Gênesis 3:18, onde Deus ele traz maldição sobre a terra, e em Romanos 8:20. Agora, o sacrifício de Jesus, ele põe fim a essa maldição. Olha que interessante. Enquanto Adão traz a maldição sobre a natureza, Jesus, com seu sacrifício, ele põe fim a essa maldição
E isso podemos verificar em Gálatas 3:13 e em Apocalipse 22:13, quando a redenção de Cristo ela atinge toda a criação. Vamos ler esse texto? É importante. Apocalipse 22:3 é um outro contraste interessante entre Adão e Jesus. Porque Adão é um tipo de Cristo em contraposição a Cristo. O seu pecado trouxe maldição sobre a natureza. O sacrifício de Jesus põe fim a essa maldição sobre a criação. Apocalipse 22:3. Olha o que está dizendo sobre a nova Jerusalém. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Na criação do novo céu e da nova terra, não existirá mais maldição. Nós viveremos para sempre na presença de Deus, sem isso que conhecemos hoje, sem essa tristeza que vivemos hoje e sem essa perturbação que existe hoje na criação. Aleluia. Meus irmãos, o terceiro contraste que existe entre Adão e Eva é que o pecado de Adão impediu o acesso à árvore da vida no paraíso original. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 22 ao 24, quando por causa do pecado Deus os expulsa, tanto Adão como Eva e a sua família, os expulsa do Éden, coloca um jardim para guardar coloca um anjo para guardar o jardim, e esse jardim nunca mais foi encontrado pelo homem, nunca mais ninguém teve acesso a ele. Agora, já com Jesus Cristo, o seu sacrifício concederá acesso à árvore da vida, não no paraíso original. A Bíblia não diz, talvez seja o original ou não sabemos. Mas o sacrifício de Jesus concederá acesso à árvore da vida no paraíso eterno. Para sempre os salvos terão acesso à árvore da vida que Deus tem reservado para os eleitos, os regenerados. Então, meus irmãos, nesses dois vídeos estudamos sobre os contrastes que existem entre Adão e Jesus e verificamos por que Adão é um tipo de Cristo em contraposição a Cristo. Conseguiram entender? Aprenderam direitinho? Guardaram no coração? Tiveram a mente iluminada pelo Espírito Santo? Então, Deus vos abençoe, meus irmãos. Até o próximo vídeo sobre tipologia bíblica.